Paz de Cristo, meus irmãos. Estou mexendo nos negocinhos aqui, lavando as louças. Repara, nosso conteúdo vai ser simples assim mesmo. Câmera ruim, não tem cenário, não tem nada, mas tem um conteúdo principal que é a palavra. Inclusive, gostaria de compartilhar com vocês um ensinamento que, se seguido à risca, quem precisa de cura e libertação aí, aconselho a prestar bastante atenção. Inclusive vou deixar um exercício no final. Se não entendeu direito, ouça novamente, veja, porque, como eu disse aí, vai trazer cura e libertação. Não tem nenhuma receita de bolo, né? Mas eu digo que existem chaves. E o que a chave faz? A chave, ela abre portas, né? Abre cadeado, libera prisões. Então, o ensinamento que eu vou trazer não é nenhuma receita de bolo, como disse, mas possui chaves poderosas. Então, preste atenção aí. A primeira chave é o seguinte. A primeira chave é a cruz. A primeira chave é aceitar Jesus como Salvador. Então, se você não fez isso, aconselho, né, que faça uma oração de todo o seu coração, entregando a sua vida para Ele, seus caminhos para Ele, pedindo para Ele conduzir, se revelar a você. Certamente Ele vai se revelar. Então, após isso, após aceitar Jesus, próximo passo, recorrer à cruz. A palavra diz que Jesus levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Então, o que nós temos que requerer é isso, não apenas a salvação, mas libertação, cura. O nosso corpo, meus irmãos, é corpo, alma e espírito. Quando você aceita Jesus como Salvador, o Espírito de Deus vem habitar no seu espírito. Já a sua alma e o corpo, elas ficam sujeitos, né? Então o inimigo ele não pode tocar no seu espírito, que é um com Deus, amém? Só que a alma e o corpo, eles ficam sujeitos. O que é a alma? A alma é a sua racionalidade, os seus sentimentos, né? Inclusive, isso, o que a gente passa na alma reflete diretamente no corpo. Exemplo, quando você está triste, seu corpo chora. Se sua alma está feliz, você sorri, né? Seu corpo sorri, expressa alegria. Por isso que existem aquelas doenças psicossomáticas. Quando a alma está doente, reflete diretamente no corpo. Então vamos lá. Você recebeu a salvação, o Espírito Santo habita em você. Só que a nossa alma e o nosso corpo, eles estão sujeitos às legalidades, né, do inimigo. Por mais que você aceitou Jesus, você não está imune às armadilhas dele, sabe? Então o que a gente tem que fazer? Primeiro passo, já vou adiantar aqui o nosso exercício. Você vai fazer uma listinha com todos os seus pecados, os pecados que você cometeu, seja de idolatria, de adultério, tudo. E o principal de tudo é se você não perdoou alguém, porque se você não perdoou alguém, certamente você não vai ser perdoado, né? Para você perdoar, você tem que estar perdoado. Para você receber o perdão, você tem que perdoar, senão, né, como diz a parábola lá na Bíblia. Não vou entrar em detalhes para o vídeo não ficar muito grande. Beleza. Feito isso, o que você vai fazer? Você fez a listinha de todos os seus pecados, inclusive dos seus antepassados, de avós, pais. Não entrar muito em detalhe na palavra, não, senão vai ficar muito extenso, mas nós temos tudo com base bíblica. Só te dar um exemplo prático para você entender. Imagine que uma pessoa, um traficante de drogas, recebeu ali, fez muitos negócios, ficou muito rico, né? Depois ele morreu. Toda a riqueza que ele adquiriu ali, automaticamente vai passar para os filhos, não é assim? Então com as outras coisas também é assim, inclusive no âmbito espiritual. Fato é que cada um paga pelo seu pecado, isso é fato. Mas as consequências geracionais de iniquidade, ela transcorre geração. Já viu aquela família que às vezes tem um caso ali de uma doença específica, vai passando geração, e aquilo persiste? É isso, meus irmãos.
Mas então ela precisa de ser quebrada. Quebrado mediante a cruz e quebrado mediante a legalidade, que é o que? Confissão de pecados. Foi isso que Daniel fez. Daniel, ele não cometeu pecado contra a nação de Israel, foi os seus antepassados. Contudo, ele estava lá, sujeito à prisão, não foi assim? Lá na Babilônia. E temos várias outras passagens bíblicas que nos dão esse ensinamento também. O que Daniel fez? Ele assumiu o pecado da nação e confessou de todo o coração, pediu perdão a Deus pelos pecados dele, dos antepassados. Então, ou seja, a partir do momento que ele pediu perdão, toda a legalidade foi quebrada. Se não tem mais legalidade, o inimigo pode agir. Entenderam? Então, depois que vocês fizerem essa listinha de pecados, eu vou solicitar que vocês entrem no tribunal de Cristo. Quem já ouviu falar disso? As cortes celestiais. Então vamos lá, vamos explicar o que é isso também, base bíblica. A história de Jó, praticamente todo mundo conhece, né? Aquilo nada mais é do que um tribunal. Não vou citar as passagens específicas para o vídeo não ficar grande, mas vamos lá, na Bíblia fala: Deus, ele é o justo juiz, o Espírito Santo é nosso advogado, aliás, o Jesus Cristo é nosso advogado, o Espírito Santo é nosso testemunha, e o diabo é o quê? O acusador. Né? Então transmita isso na sua imagem mental como se fosse um tribunal físico ali. No tribunal físico você pode entrar com qualquer roupa, você pode entrar de chinelo e bermuda, não é? Nas cortes celestiais, no âmbito espiritual também não. Então o que você tem que fazer? Usar as vestes corretas, que é o quê? Brancas e lavadas com sangue do Cordeiro, que é de Jesus Cristo. E como que você faz isso? Perdão. Perdão, a autoanálise ali de como que você está, pede perdão para Deus de todos os seus pecados, perdoa as pessoas, e então você vai entrar nas cortes celestiais. Depois que você entrar, você vai fazer a seguinte oração. Como eu disse, não é receita de bolo, apenas um mapa mental para você. E detalhe, Deus, como é o justo, o juiz, você não vai tratar ele como pai, você vai tratar ele como juiz. Ali ele vai julgar, ele não vai estar, ele vai apenas julgar. Então o que você vai fazer? Você vai entrar nas cortes celestiais. Senhor, venho, justo juiz, venho diante de ti, acionar as cortes celestiais, a qual Deus é o justo juiz, o Espírito Santo é testemunha, Jesus é meu advogado, o diabo é o acusador, né? E Jesus Cristo, ele é meu advogado e intercessor. Ele pagou por mim todo o peso na cruz. E inclusive eu confesso, para não dar legalidade para o inimigo, o que o inimigo ele vai fazer nas cortes celestiais? Julgar lá no ventilador, em tudo que você fez. Então o que você vai fazer? Você vai confessar todos os seus pecados, os pecados dos seus antepassados. Mais uma vez, leia aquela listinha lá, no fundo do seu coração. Depois que você fez isso, você fala: Jesus Cristo morreu na cruz justamente por conta de todos esses pecados aí. Confesso cada um deles, e o Senhor Deus, que é o santo juiz, julgue a minha causa. Julga a minha causa, liberte-me. Liberte-me da opressão, liberte-me. Você fala a doença que você está sofrendo, seja doença da mente, da alma, etc, etc. E julga a minha causa. Amém. Em retiro das cortes celestiais. Parará, em nome de Jesus. Pronto. Então, vamos explicar o que você acabou de fazer. Você confessou seus pecados, ou seja, você está tirando a legalidade do inimigo agir, quebrando ali, né? E você fala para quebrar, para limpar o seu DNA, né? Restaurar o seu DNA de todos os pecados geracionais, os seus. Então, irmãos, isso é um assunto que é muito complexo. Se eu for detalhar aqui vai ficar muito extenso. Esse assunto de cortes celestiais também é muito complexo. Dei aqui um resumo, sabe? Mas são princípios que a gente precisa de entender. E por isso que a palavra fala, né? O conhecimento é que traz libertação. Você conhecendo isso aí, e você fazendo esse exercício aí que eu te falei, de você listar tudo, e depois você entrar lá nas cortes celestiais e requerer, né, que é um direito, a cruz é um direito,
os benefícios da cruz de libertação, de cura, é um direito. Depois que você requerer, a sua história vai mudar. Você vai mudar, que aí o inimigo, como eu disse, não tem mais legalidade para agir na sua vida. Então é isso, meus irmãos. E a questão de libertação, as pessoas acham que é só para certo tipo de pessoa. Muito pelo contrário, todo mundo precisa de libertação, inclusive os líderes. Eu, por exemplo, preciso de libertação. Se eu quiser fluir em alto nível, ser usado em Deus em cura, etc, preciso de libertação, né? Como o apóstolo Rodrigo disse, que é meu mentor, a gente tem que estar curado para curar, né? O vinho novo de Deus, ele precisa de um odre novo, né? Se for um odre sujo, contaminado, vai contaminar o vinho. Por isso que todo mundo precisa de libertação. Amém, meus irmãos? Desculpa o vídeo grande aí, mas foi o que deu para fazer mais curto aí. Deus abençoe a todos.